Salve galera, aqui é o César, eu sou professor de História e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal falando sobre História e Geografia. No vídeo de hoje nós vamos fazer a correção então da semana 2 do segundo PET de História da turma do segundo ano do ensino médio. Essa semana que vai abordar um pouco ali sobre a questão do bloqueio continental e o período joanino, então vamos lá para a primeira questão. Uma questão da Unesp de 2011. Artigo 5º. O comércio de mercadorias inglesas é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. Artigo 7. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas, ou lá tendo estado, desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. Artigo 8. Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir a disposição acima, será apresada e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa, que é um trecho aí do bloqueio continental do Napoleão Bonaparte. Esses artigos do bloqueio continental decretado pelo imperador da França em 1806 permitem notar a disposição francesa de o bloqueio continental, né, que contextualizando foi escrito ali depois da Batalha de Trafalgar, onde o Napoleão vai perder no mar para a Inglaterra, que tinha a maior frota marinha do período, uma vez que a Inglaterra era uma ilha, então qualquer comércio que ela quisesse fazer com outros países europeus, ela tinha que ir através dos mares, ela vai se desenvolver muito rapidamente nessa questão marítima. Alternativa A, estimular a autonomia das colônias inglesas na América, que passariam a depender de seu comércio interno. Tá, mas esse não era o principal objetivo do bloqueio continental, isso seria uma consequência do bloqueio continental. Alternativa B, impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio na Europa e nas áreas coloniais. Na verdade, a ideia do bloqueio continental era impedir a Inglaterra de negociar com qualquer país, qualquer coisa. Alternativa C, provocar a transferência da corte portuguesa para o Brasil por meio da ocupação militar da Península Ibérica. Então esse também não era o objetivo do bloqueio continental, isso também foi uma consequência, foi uma jogada do Dom João VI para não ter o seu país invadido pelo Napoleão. Alternativa D, ampliar a ação de corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia francesa nos mares europeus. Também não tinha essa motivação. Então sobrou a última alternativa E, debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa. E essa é a questão, porque é justamente esse o motivo do bloqueio continental. Como o Napoleão não conseguiu vencer a Inglaterra por meio das armas ali na Batalha de Trafalgar, ele vai tentar enfraquecer ela comercialmente, impedindo que ela comercializasse com qualquer país europeu. O país europeu que tentasse negociar com a Inglaterra seria invadido pelo Napoleão, que assim Portugal faz e é invadido por Napoleão, e depois a Rússia também, que vai ser invadida por Napoleão. Segunda questão, uma questão do Mackenzie. Podem ser consideradas características do governo joanino no Brasil. Alternativa A assinatura de tratados que beneficiam a Inglaterra o crescimento do comércio externo brasileiro devido à extinção do monopólio. Alternativa B, o desenvolvimento da indústria brasileira graças às altas taxas sobre os produtos importados. Alternativa C, a redução dos impostos e o controle do déficit em função da austera política econômica praticada pelo governo. Alternativa D, o não envolvimento em questões externas, sobretudo de caráter expansionista. E alternativa E, a total independência econômica de Portugal com relação à Inglaterra em virtude de seu acelerado desenvolvimento. Uma das principais características aí do governo joanino quando ele transfere a corte para o Brasil vai ser a abertura dos portos para as nações amigas. Então aqui a gente pode eliminar a alternativa B, com o desenvolvimento da indústria, as altas taxas sobre os produtos importados, porque aí vai abaixar, porque como a corte estava aqui, queria comprar as coisas barato, né? A alternativa D pode ser eliminada porque o Dom João VI não tinha um caráter expansionista, depois vai acabar tendo ali a questão da cisplatina, mas não era uma ideia de governo como para ser considerada uma característica do período. Então a resposta mais adequada para essa questão é a alternativa A assinatura de tratados que beneficiam a Inglaterra e o crescimento de comércio externo brasileiro devido à extinção do monopólio, porque agora o Brasil poderia comercializar para vários outros países, não só o Brasil, não só Portugal, com o fim do monopólio da metrópole sobre a colônia. A corte vai vir para o Brasil justamente para poder continuar comercializando com a Inglaterra, então vão ter vários acordos nesse período de mercadorias. Terceira questão, uma questão da FUVEST. O governo de Dom João VI no Brasil, entre outras medidas econômicas, assinou em 1810 um tratado de comércio com a Inglaterra, e esta decisão estava relacionada, alternativa A, ao crescimento industrial promovido pelo governo português ao revogar as leis que proibiam a instalação de fábricas na colônia. Ele vai revogar a lei, mas não vai promover
uma industrialização, então essa alternativa está errada. Alternativa B, a política liberal da corte portuguesa que incentivava o livre comércio da colônia com os demais países europeus. Então, se a questão fala abertamente de um tratado de comércio com a Inglaterra, não vai ser a alternativa certa o livre comércio entre a colônia e os demais países europeus. Alternativa C, o crescimento do mercado consumidor brasileiro provocado pelo aumento da produção interna, também não aborda nada sobre a Inglaterra, sobre esse tratado português. Alternativa D, a política econômica portuguesa que cedia as pressões inglesas para decretar o fim do tráfico negreiro. Isso não vai acontecer nesse período joanino, isso vai acontecer principalmente do Pedro II. E alternativa E, aos acordos anteriores entre os dois países europeus que asseguravam vantagens comerciais aos ingleses. E essa é a questão correta, porque aqui se refere principalmente ao Tratado de Matuém, que é um tratado de panos e vinhos que já existia entre Portugal e Inglaterra, onde Portugal fornecia o vinho para a Inglaterra e a Inglaterra fornecia todos os outros produtos manufaturados para Portugal. Quarta e última questão, uma questão da FUVEST de São Paulo. Quando o príncipe regente português Dom João chegou de malas e bagagens para residir no Brasil, houve um grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal, era a própria encarnação do rei que aqui desembarcava. Dom João não precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. Logo em frente ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis. O significado da chegada de Dom João ao Rio de Janeiro pode ser resumido como: alternativa A, decorrência da loucura da rainha Dona Maria I, que não conseguia se impor no contexto político europeu. A questão está certa, mas não tem nada a ver com o significado da chegada de Dom João. Alternativa B, fruto das derrotas militares sofridas pelos portugueses ante o exército britânico e o de Napoleão Bonaparte. Essa alternativa totalmente errada, perdeu para o exército britânico e napoleônico, como se os dois fossem aliados, não faz um sentido algum. Alternativa C, inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do império passava do centro para a periferia. Opa, peraí, esse foi um significado da chegada de Dom João, porque a corte portuguesa não era mais portuguesa, era brasileira, porque agora vieram para o Brasil. Então a metrópole deixou de ser metrópole e o que era colônia passou a ser metrópole. Então esse foi um significado muito grande dessa vinda da família real, mas vamos ver as outras aqui. Alternativa D, alteração na relação política entre monarcas e vice-reis, pois estes passaram a controlar o mando a partir das colônias. E alternativa E, imposição do comércio britânico, que precisava do deslocamento do eixo político para conseguir isenções alfandegárias. Também não tem nada disso, aí não foi uma imposição do governo britânico, foi mais uma jogada ali do Dom João VI mesmo. Então a resposta correta é a C, a inversão da relação entre metrópole e colônia, quando a colônia passa a ser metrópole. E é isso, turma, essa foi a correção da semana 2. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários sem problema algum. E é isso aí, nos vemos na semana que vem, na correção da semana 3. Valeu!